sem fim e tentações terei que enfrentar aqui, mas Cristo venceu, seguro estou, pois Cristo hoje vive em mim. Correntes não me prendem mais, meu Deus, meu Rei, me libertou, em mim fluiu graça sem fim, imenso amor eu encontrei. Correntes não. O que eu quero falar hoje é importante demais. Há pessoas que, nós vivemos uma geração em que as pessoas, tristemente, podem viver na igreja a vida inteira e não terem conhecimento das doutrinas essenciais, sabe? Mas há um perigo de nós conhecermos essas doutrinas, a justificação, eleição, predestinação, expiação, propiciação, adoção, regeneração, ter um conhecimento dessas doutrinas tremendas que Deus revelou a nós, que são essenciais, e ainda assim viver uma vida cheia dos mesmos problemas sempre. Não experimentarem mudanças reais e passarem de um problema para o outro, Eu converso com tantas pessoas durante a semana, pessoas de todos os lugares, e como isso é comum. Como é comum as pessoas conhecerem algo da verdade, terem escapado do que tem caracterizado a nossa geração, a ignorância sobre a verdade de Deus, e ainda assim não experimentarem. Então eu quero falar sobre algo fundamental para nós sondarmos nossos corações a respeito disso. Em Mateus, então, 11:3, o texto diz assim, um versículo apenas: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Então o que eu quero abordar hoje é a questão da identidade, da nossa identidade, da identidade humana. Olhar para a maneira com que a cultura moderna enxerga isso e olharmos qual o significado de ter uma identidade, ou seja, quem sou eu? É sobre isso que identidade fala. E andarmos pelo caminho correto, fazermos as perguntas corretas e olharmos quais são as respostas que nós temos tido na nossa geração e olharmos para o único caminho eficaz. Então, em primeiro lugar, é isso, essa pergunta: quem sou eu? Ou seja, qual é a minha identidade? Quem eu sou de verdade? Quais são as bases da minha vida? Sem isso, a compreensão da graça, teoricamente, não leva o homem a algum, porque na verdade você não tem como compreender de fato essas verdades sem entender esse fundamento. Então, a palavra identidade, minha identidade. Qual é a minha identidade? A palavra identidade significa ser idênticos, ser idêntico, alguma coisa em nós que permanece idêntico todo o tempo. A gente tem carteira de identidade, nela tem algumas informações. As informações são informações que não mudam a nosso respeito, porque a carteira de identidade não é a nossa identidade, mas ela expressa algo a respeito disso. Ou seja, aquelas informações ali, elas não mudam, são sempre idênticas, a não ser que você tenha uma falsa identidade. Então ali está o seu nome, o nome da seu pai, sua mãe, a data do seu nascimento, são informações que não mudam em situação nenhuma. Então, identidade, a palavra vem de ser idêntico, de algo que permanece sempre igual em qualquer situação, em qualquer relação. Então, minha identidade é aquilo que é sempre idêntico ao meu respeito, é aquilo que é sempre igual.
Então entenda, eu tenho um monte de papéis, eu, Josemar, tenho um monte de papéis. Eu sou filho de 2 pessoas, não é? E só uma maneira assim de nós existirmos no mundo, apesar das loucuras da nossa época, ter um pai e ter uma mãe. Então isso, apenas 2. Eu não sou filho de 2 e depois de outro, eu não sou filho de 2 pessoas. Eu sou marido de uma mulher, de apenas uma. Eu sou pai de 2 filhos, e meu plano é ser pai desses 2 filhos só pro resto da vida. Chega. Você vê, são muitos papéis, eu sou pastor de muitos. Eu tenho muitos amigos. Então você vê, eu sou filho, eu sou marido, eu sou pai, eu sou pastor, eu sou amigo, eu tenho muitos papéis, mas a minha identidade não são essas coisas, não é? É algo que permanece idêntico em mim em todas essas relações. É muito diferente um papel do outro. É muito diferente ser um pastor e ser um pai, e ser um marido e ser um pai, e ser um amigo. São papéis diferentes, não é? Mas a minha identidade é algo que não muda em todas essas relações diferentes. É o meu eu pessoal, podemos chamar de ego. É idêntico, é aquilo que sempre permanece idêntico ao meu respeito, sempre está lá. Essa é a minha identidade. O que dá a minha identidade não são esses papéis que eu tenho, mas é aquilo que é idêntico em todos esses, que não muda em cada um desses papéis. Então há papéis diferentes. A outra coisa que muda são as circunstâncias. Às vezes eu estou em circunstâncias boas, sabe? Com saúde. Às vezes eu estou com circunstâncias ruins de saúde. Eu posso estar em circunstâncias financeiras boas. Eu posso estar passando uma crise financeira. Então, às vezes eu posso estar num momento bom, às vezes eu posso estar num momento decepcionante, eu posso estar experimentando uma tragédia na minha vida, ou eu posso estar vivendo uma circunstância normal, eu posso estar em ambientes como esse, em que pessoas, a maior parte de nós, estamos completamente focados e amamos a verdade de Deus e Deus, mas eu posso também estar num ambiente totalmente hostil à verdade de Deus. Você vê, eu tenho várias circunstâncias diferentes na minha vida, mas o que é minha identidade? É aquilo que permanece igual aqui e permanece igual quando eu estiver num ambiente hostil à verdade de Deus. Não muda, minhas circunstâncias mudam, eu estou com saúde, amanhã eu posso estar doente, eu estou aqui e eu posso estar outro dia na UTI, isso muda, mas a minha identidade é algo que não vai mudar quando eu estiver na UTI. Nem quando eu estiver aqui hoje, as circunstâncias vão mudando. Então, qual é a minha identidade? Qual é aquilo que sempre é idêntico, não muda? A minha identidade é aquilo que é constante. Não importa se eu estou bem-sucedido ou se eu sou bem-sucedido. Não importa se muitas pessoas ouvem o que eu prego ou se a maior parte das pessoas não gostam do que eu prego. Não importa se eu estou na igreja ou se estou na universidade. A minha identidade é algo que não muda. Se muda, não é a minha identidade. Ou seja, se eu sou uma pessoa aqui, se há bases que eu finjo ter aqui, e quando eu chego na universidade, num ambiente hostil, por exemplo, eu mudo, então é óbvio que o que eu era aqui não era a minha identidade. Minha identidade não muda nas circunstâncias onde eu estou. Se eu estou na igreja, na universidade, no trabalho, ou seja, se não houver nenhum núcleo, um núcleo imutável, do ponto de vista humano, ou seja, algo em mim que não muda de acordo com o papel, de acordo com as circunstâncias, algo interno, algo que permanece idêntico, que sempre é verdade a meu respeito, é verdade quando eu estou aqui, faz parte da minha identidade algo que é verdade quando eu estou aqui e quando eu estou no meu quarto. Se eu sou uma pessoa que oro muito na igreja, mas nunca oro no meu quarto, é óbvio que aquilo não faz parte da minha identidade. Tem a ver com o ambiente que eu estou.
mas não é idêntico. Eu estou em lugares diferentes e aquilo muda, não é a minha identidade. Então, a identidade é algo que fala sobre o meu valor, o meu propósito, a razão pela qual eu existo, permanece igual em qualquer circunstância, em qualquer situação, em qualquer papel, quando eu estou sendo pai, quando eu estou sendo marido, quando eu estou sendo pastor, quando eu estou sendo amigo. Se você não tem isso, você não tem uma identidade. Então ainda existem nesse mundo duas respostas básicas para essa questão de identidade pessoal. Nós podemos dizer que a resposta tradicional, como é formada a nossa identidade? A resposta tradicional, uma cultura tradicional que ainda existe hoje, mas que você pode olhar para ela na linha do tempo, e a que é moderna, que tem a ver mais com a nossa cultura. Então, as culturas tradicionais, não é? E que ainda são uma realidade no nosso mundo hoje, mas não muito na cultura ocidental, quem alguém era, não é? Qual o seu papel no mundo, como ele, aquilo que identificava quem ele é, a sua identidade. Essas culturas era mais coletivista, assim, era mais comunitário, sabe? Quando você perguntava quem eu sou, essa resposta não estava muito dentro de você. A resposta, na verdade, nem precisava muito dessa pergunta, assim. A resposta estava desde o início da vida. Quem você é? Então, nessa cultura, alguém te diria, quem você é? Você é a nossa família. Você é a nossa raça, você é o nosso povo. Por exemplo, vamos pensar assim, em algo bem antigo, por exemplo, 480 a.C., não é? A batalha entre o Império Persa e o grego. Tem até um filme, né? 300, assim, que é baseado mais ou menos nisso. Então, a batalha de Termópilas. Então, quem era um espartano? Ele nasceu ali, não é? Ele era um espartano porque ele tinha que viver... o que dava a identidade dele, ele era viver de acordo com o que um espartano era. Ele já nasceu assim, aquilo dava razão, a base da sua vida. Então nós sabemos que Leônidas, né, enfrentando Xerxes, lá já na Segunda Guerra Médica, não tem nada a ver com medicina, porque os gregos chamavam os persas de medos, não é? Então, já na segunda, talvez essa batalha é a batalha mais importante para nós. Talvez o Ocidente não seria o que é se não fosse essa batalha, se não fosse essa história. Porque o Império Persa ia dominar a Europa e nós somos colonizados pelos europeus. A nossa cultura vem da Europa. Se essa peleja fosse perdida, nós nos pareceríamos com os iranianos hoje, assim, a nossa cultura. Em vez de ser a cultura que é, porque a Grécia foi o que segurou o império que estava dominando o mundo e ia dominar a Europa. E Leônidas, nós sabemos, com 300 homens, barrou um exército enorme, eles foram mortos, mas encheu os gregos de uma fé de que podiam vencer aquela batalha. Se eles se unissem, aqueles vários estados gregos separados se unissem e pelejassem, e foi isso que aconteceu. E finalmente os persas perderam. Então, o que era um menino espartano? Ele já crescia dizendo, você é um guerreiro, você existe para Esparta, a sua vida, quem você é? Você existe para a honra de Esparta, você é treinado para a peleja. Então, se alguém chamasse assim, vamos só 300, nós vamos ficar lá
e vamos segurar aqueles milhares que vêm, a gente vai morrer. Mas isso não tem importância, porque não é questão de eu. É isso que eu sou um espartano. Eu vou para lá e pelejo e morro, porque é para isso que eu existo, essa é a minha identidade. Se eu sair correndo e fujo, eu não sou mais ninguém. Eu não tenho mais base para a minha vida. Então é isso. Então, nessas culturas tradicionais, uma das palavras mais importantes era honra. Não é eu, o que vai ser bom para mim, não vai ser bom para mim. É honra. Nós vamos ficar aqui, nós vamos segurar, nós vamos morrer. Mas pela honra. Porque se eu não fico, eu não tenho mais razão para viver. Eu não tenho mais uma identidade. Se tirar Esparta de mim, se eu não morrer junto com o rei Leônidas, a minha existência não faz mais sentido, não faz. Se eu fujo, eu não tenho mais nenhuma razão para viver. Você vê uma coisa mais coletivista. Então o que fazia o homem? Era a honra da sua família, da sua mulher, dos seus avós. Ele já nascia, já meio que decidido nessas culturas tradicionais. E ele tem um lugar, ele tem um grupo, ele tem um povo, ele tem uma família, ele tem um nome. E você pode ir e não tão longe, 480 a.C. Eu estava lendo sobre, na verdade, um roteiro que alguém está escrevendo sobre como a família migrou para a América, né, da Itália. Nós sabemos que a América do Norte, a gente de todos os lugares do mundo que foram para lá, italianos, né, irlandeses, enfim, levas e levas de gente foram indo. Ele estava dizendo, olha, meu avô, então ele vivia na Itália, no interior da Itália. Então o que você fazia lá? Lá é uma cultura tradicional, há 120, 130 anos atrás. Você nascia e tua família cuidava de uma fazenda, cuidava de porcos, você plantava algo, produzia vinho. O que você faz? Você já nasce, você é um produtor. Você faz negócio, você honra a família, você está envolvido nos negócios da família. É isso que dá a você quem você é. Essa é a sua família, isso é o que você faz, esse é o seu comércio. É isso que nós somos. Um pai chamava o filho e falava, é isso que nós somos, é para isso que nós vivemos. Teu avô vivia assim, nós vivemos assim. Quando eu morrer, você vai tocar isso. Essa é a nossa família. É isso que uma cultura tradicional diria para você, quem você é. E ele estava dizendo que, naquela época, a pessoa se falasse assim, mas eu quero ser isso. Assim. Só tinha duas opções, ou serviço militar, ou ir para a América. Então o avô dele foi para a América. Sabe, se você não quisesse, se de alguma maneira você não se encaixasse na cultura, ou seja, de alguma maneira você achasse que aquilo não te dava identidade. Então eu até vi alguém dizendo assim, é por isso que Nova York, por exemplo, é assim, essa loucura no trânsito, assim, é tudo gente que não se adaptou em nenhum lugar no mundo e veio para cá viver. É um mundo de gente na América, um mundo de gente que não se adaptou. Então o cara não se adaptou à Irlanda, veio para cá, não se adaptou à Itália, veio para cá. O cara não se adaptou àquela cultura, então formou-se algo totalmente diferente. Então essa é a abordagem tradicional, ela é coletivista. Você está ali focado em seus deveres, como o espartano. O meu dever é ir para lá, é segurar aquele exército, é ficar ali alguns dias lutando até a morte por Esparta. Essa é a minha vida, eu nasci para isso, eu fui criado para isso, é isso que dá o meu senso de identidade. Se você não tem os seus deveres, se você se sentisse como se você não se encaixasse em Esparta, tendo nascido lá, você se sentia um pária, se sentia um vagabundo no mundo, alguém sem um eu, alguém que, sem uma definição. E se você não fosse tudo que Esparta queria, então você estava fora, e você ia viver vergonha e agonia. Agora, qual é a abordagem moderna? Não podemos gastar muito tempo nisso. Qual é a abordagem moderna? É totalmente diferente. De certa forma, a abordagem moderna ocidental, né, da cultura ocidental, de certa forma é uma reação
a essa visão tradicional que te dava identidade. Mas eu falei Esparta, mas eu podia ter falado o quê? Eu podia ter falado sobre Davi, sobre os judeus. O que dava identidade era aquilo. Não. É a mesma coisa, mas a abordagem moderna viu que essa abordagem tradicional é opressiva. Você achou que era opressiva, sabe? Eu não quero fazer isso. Eu não quero nascer espartano, ter que viver como os espartanos, viver focado assim, mais na coletividade, mais na honra de Esparta do que em mim mesmo, do que fechar a fileira. Eu acho isso opressivo. Então nós chegamos na cultura ocidental a uma abordagem totalmente diferente. Vocês não são os seus deveres, como nas culturas coletivistas. O que te dá o senso e a identidade não é que você é um pai, que você tem uma família, que você tem filhos, uma esposa para cuidar. Essa é a sua vida, é isso que te dá. Não, não é isso. Teu avô fazia isso, teu pai, você está dando continuidade. A abordagem moderna, a pergunta quem sou eu, é totalmente diferente. Você é seus sonhos. Não tem nada a ver já com coletivo assim. Você é seus sonhos. Você são os seus desejos. O que a nossa cultura diz é o seguinte: ache os seus desejos mais profundos. Depois vá buscar os seus sonhos. Vá concretizar os seus sonhos, porque é nisso que você acha a sua identidade. Quando você ir em busca dos seus sonhos mais profundos, quando você conquista eles, você vê, a cultura moderna é radicalmente individualista. Não podia ter uma visão mais oposta do que da cultura tradicional. Não é? Daquilo que formava. Nunca um pai, há 130 anos atrás, na Itália, ia chamar o filho para cima do monte, ou um pai espartano, ou o pai de Davi, Jessé, nunca chamaria o filho para cima da montanha e falaria para o filho: olha, suba cada montanha, olha, ande por cada córrego, siga o arco-íris, siga os seus sonhos, e quando você encontrar o seu sonho, e você concretizar o seu sonho, você se achou. Um pai nunca dizia isso. Isso é totalmente absurdo. Por exemplo, O Senhor dos Anéis, ou o Hobbit. O que é estranho no Bilbo Bolseiro? É porque ele era um hobbit. Hobbit vivia no condado. Eles viviam como hobbit, e eles não saíam do condado, eles não tinham interesse. Aquilo que dava a identidade deles como hobbit. O estranho do Bilbo é exatamente porque um dia ele saiu. Ele quebrou aquilo que a cultura é. Quando você olha para a sociedade do Anel, o que é estranho? Porque tem um elfo, ele tinha que viver como um elfo, honrar as tradições de um elfo. Ele existe para isso. E agora ele estava ali junto, elfos, homens, anões, hobbits. Ou seja, isso foi quebrado. Então a abordagem moderna da identidade, ela reflete, ela é refletida nas nossas músicas. Ela é refletida no nosso teatro, no nosso cinema, nos nossos livros, na nossa literatura. É totalmente distante dessa ideia do que foi dito pelos antepassados. Ainda há culturas assim, não é? Em alguns lugares, pela América, na África, na Ásia, uma coisa mais voltada para o coletivo, para a honra, não é? Eu sou, o que me define, não é essa coisa, é o meu sonho, eu vou atrás do meu sonho. Eu tenho a ver mais com essa cultura tradicional, mas não de maneira geral, mais no mundo ocidental. Você tem que descobrir seu sonho, você nasce, cresce, é educado para descobrir seus sonhos, ir atrás dos seus sonhos. Ou seja, o que nossa cultura diz é o seguinte: todo mundo é livre para decidir quem é, decidir sua identidade, decidir o que vai fazer de você uma pessoa plena. As bases da tua vida, todos são livres para isso, para descobrir. E em busca do que você é, você já não nasce sendo aquilo que dá base para a tua identidade espartana. Você vai descobrir.
E você pode pensar, claro, nós somos muito mais felizes, nós somos mais felizes, nós somos muito mais felizes do que aquelas pessoas foram, um espartano. Meu Deus, nós não temos os problemas que eles tiveram, nós não temos confusão, nós não temos ansiedade. Não temos. Nós só podíamos falar assim se fôssemos totalmente cínicos. Não é? Você pode pensar, eu não queria viver como Isaac, o quê? Abraão escolheu a mulher de Isaac? Isso é horrível. Nós podemos dizer o quê? Que nós entendemos de casamento, que os casamentos da nossa cultura são melhores, mais duradouros, mais felizes, que eles funcionam melhor, que eles são um exemplo para aquelas pessoas, que nós podemos ensinar alguma coisa a Isaac sobre casamento. Então, nós somos mais felizes, somos uma cultura mais feliz? Claro que não, nós somos muito mais ansiosos, muito mais ansiosos. E por quê? Porque você pensou e nós pensamos assim, se nós colocarmos nossa identidade assim, nós vamos ser livres da escravidão. Aquilo é uma escravidão. O cara nasceu espartano, aquilo dava a identidade dele, é uma escravidão. Mas a concepção moderna também é uma escravidão. Eu não quero que ninguém pense que eu quero que nós voltemos à cultura tradicional. Mas nós temos que admitir que a abordagem moderna é menos funcional. Ela funciona pior na prática. Por quê? Olha para as nossas músicas, por exemplo. Não é? Com aquela ideia de identidade, você podia trabalhar e o trabalho ser alegre, ser a sua alegria. Você podia amar pelo simples fato de amar. Era mais estável. Na cultura moderna, nós estamos tentando encontrar o nosso sonho no trabalho, nosso eu. Nós podemos trabalhar e dizer assim, não estou me encontrando, esse trabalho não é aquilo que me completa. Nós estamos procurando no trabalho a base da vida, a nossa identidade. Então nós podemos passar por 1000 trabalhos e falar, não é assim, sabe? Não é. Nós não podemos desfrutar do amor, porque as pessoas chamam de amor agora, as pessoas estão tentando encontrar as bases da vida, elas não encontram nunca, você vê, elas ficam trocando, elas ficam procurando. Então nós não podemos mais apenas trabalhar, porque o trabalho tem que dar para nós uma coisa que o trabalho não está dando. Nós não podemos apenas ter um romance, ele tem que ser arrebatador e ser a base da nossa vida. Ele tem que ser a nossa identidade. Porque se eu não for, eu não sei quem eu sou. Eu não sei, a minha vida não tem sentido. Se eu ficar nesse romance, minha vida não tem sentido. Se eu ficar nesse trabalho, minha vida não tem sentido, Eu não sinto o propósito da vida. Eu não sinto que eu sou uma pessoa de valor. Eu não sinto que eu sou uma pessoa realizada. Esse trabalho, quando você vai ouvir isso, esse trabalho não está me realizando. Esse romance não me realiza. Então a maior exposição dessa abordagem, como ela é frágil. Outro dia eu estava lendo um livro que não é um grande livro de filosofia para você ler, profundo. Por que pareça, lá no meio tem algo que tem uma grande substância, assim. É até engraçado, ele se propõe a condenar algumas coisas da autoajuda, mas ele acaba ficando ali pelo meio. Ele é de Stephen Covey. Ele morreu em 2012, com 80 anos de idade, mas era um palestrante, assim, mundialmente famoso, e formado, eu acho que em administração na Universidade de Utah, depois fez doutorado, MBA em Harvard, e escreveu alguns livros, e se tornou alguém assim, famoso. Um dos livros dele, um dos mais famosos, vendeu 25 milhões de livros, e fala sobre a ética da personalidade, não é? E ele é escrito baseado na pesquisa de obras dos últimos 200 anos, e biografias, e
O livro é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. O nome do livro. Mas no segundo hábito, que é o hábito, esse segundo hábito de pessoas altamente eficazes, né, segundo o livro, é começar com um objetivo em mente. Você começar com um fim em mente. Então, nesse trecho, ele diz algo importante, assim. Ou seja, um livro que não é de filosofia, assim, realmente robusta, mas ele diz que todo ser humano tem o que ele chama de um PC. Não é isso que a gente pensa logo. Não sei se todo ser humano não tem um PC, apesar de que vai chegar a hora que vai ter. É um centro de personalidade. É o centro do eu. É aquilo que forma a nossa identidade. Ou seja, o que é isso? É aquilo que te dá segurança. Aquilo que te dá poder de viver e significado para a sua vida. Aquilo que te dá você se sentir estabilidade. Todo mundo tem isso. E ele faz uma lista interessante, uma boa lista. Ele diz que o nosso centro, né, pessoal, onde nossa identidade é formada, se fixa, é centrado sempre em algo. E é nisso que é interessante. O livro todo não é muito bom, mas essa parte é ótima. E tem uma lista assim, olha, você pode ser centralizado no seu cônjuge. Então, você vai ser centrado no casamento. Ou você pode ser, esse centro pode ser a família. Então, você vai ser centrado em filhos, em construir a família. Pode ser o trabalho. Então, você vai ser centrado em avançar, em progredir na carreira, em avançar. Pode ser o dinheiro. Então você vai ser centrado em obter mais. Você vê, é diferente de trabalho, porque trabalho, o cara quer subir na carreira, dinheiro, o cara pode até mudar de carreira toda hora, contanto que aquela dê mais dinheiro. Ele é centrado no dinheiro, no ganho. Então pode ser o prazer, a diversão, o hobby, sabe? O que nós chamamos de entretenimento. Você pode até fazer outras coisas, mas o centro é aquele. Para você ter estabilidade, aquilo é que está no centro. Pode ser a aprovação. Então você vai ser centrado em relacionamentos. Você pode ter esse centro ideologicamente centrado no inimigo. Sabe, essas pessoas que vivem o que dá força, que constrói a identidade dele, a luta que ele tem contra algo que ele discorda. Enfim, a lista é ótima, porque é verdade. Então qual é o seu centro pessoal? Bem, nós temos que voltar para a identificação, aquilo que constrói a identidade moderna, que é, olhe para o seu sonho, busque o seu sonho, e quando você achar o seu sonho, você conquistar, então você é aquilo que você é. Você define o que você é, olhando para dentro, achando o seu sonho, indo em busca dele, achando isso, e você então tem que olhar para você mesmo agora e pensar assim, o que eu mais anseio? O que é fundamental para mim viver? Qual é o meu maior sonho? O que eu penso quando eu não sou obrigado a pensar em nada? O que eu mais quero? É isso. Então, o lado escuro dessa visão moderna é que o seu centro pessoal, que é o seu sonho, que tem que ser conquistado, você decide a sua identidade conquistando. Você vai conquistar essa estabilidade, o seu senso de valor. Eu tenho valor, tenho autoestima, para usar a palavra da moda. Por quê? Porque aquele centro da minha identidade está alcançado. Se eu alcanço isso, eu tenho isso. Esse é o lado escuro, porque isso que é o seu maior sonho é o seu maior pesadelo. Então, se você não tem aquilo que é o seu maior sonho, isso é o seu maior pesadelo. É isso. Você não vai ter um eu. Você não vai ser capaz de se olhar no espelho e dizer, eu tenho um propósito, eu tenho uma razão para viver, uma razão para acordar de manhã, uma razão para... Você não vai ter um senso de valor. Você não terá qualquer sentido de valor final.
Todo mundo tem um centro assim, todo mundo tem uma coisa que dá esse senso, essa identidade. Mas a sociedade moderna diz para nós: vai buscar isso, vá para fora de você, não é? Para obter o seu centro pessoal, do seu eu. Você tem que conquistar isso, tem que chegar a isso. Então, você vai encontrar algo, o seu sonho, e ali a sua vida, então você vai dizer: olha, eu tenho valor na vida. Eu tenho uma razão para existir. Então, Stephen Covey, ele foi sábio o suficiente para enxergar algo, não é? Que o seu maior sonho, quando ele é o centro pessoal da sua vida, ele é o seu maior pesadelo. Sabe? O maior sonho se torna o maior pesadelo. Você, por exemplo, se o teu sonho é o romance, se eu encontrar o amor da minha vida, se eu encontrar, sabe, é o cônjuge, assim, é a pessoa, aquilo é a base da sua vida, você vai ser capaz de lidar com as perdas financeiras. Você vai ser capaz de lidar com problemas na carreira, mas não vai ser capaz de lidar se acontecer algum problema com o seu cônjuge. Aquela é a base, você não sabe lidar com isso. Você não vai ser capaz de lidar com a perda desse amor. Você vai dizer: meu mundo acabou, meu chão saiu do meu pé. Eu não tenho. Se você fizer, você pode pensar uma coisa boa da moralidade. Olha, eu sou pastor, a moralidade é a base da minha vida. Você pode dizer: isso é muito bom. Não, porque e se eu falhar? E se eu descobrir que eu não sou bom o suficiente? E se eu for honesto e olhar para mim e dizer que eu não sou tudo que eu devia ser? Então o meu mundo despenca. Não sou tão nobre como eu pensava. Ou seja, o seu maior sonho vai ser o seu maior pesadelo. Covey vai tão longe mostrando isso. Ele vai mostrar uma saída para isso, porque na verdade o livro não é sobre isso. Parece que essa grande coisa que está no livro dele é só um acidente, né? No meio ali. Então, se esse é o seu centro pessoal, a linha de fundo que dá a sua identidade, na mesma hora que alguma coisa é colocada como centro da sua identidade, ele diz: isso introduz distorções, patologias e disfunções em sua personalidade de imediato. Entenda isso. Se o centro pessoal da sua vida é seu esposo ou sua esposa, um bom casamento é essa outra pessoa, na mesma hora isso infunde distorções, patologias e disfunções, porque você vai ser emocionalmente dependente dessa pessoa, totalmente. Aquilo é a sua vida, é o seu chão, e você vai ser o quê? Vai tentar e vai tender a ser terrivelmente controlador. Você vai sufocar a outra pessoa, você vai pedir que ela te dê algo que ela não pode dar, e pedir que ela seja algo que não pode ser. No mínimo, você vai ser totalmente emocionalmente dependente. Na pior das hipóteses, você vai se encher de ciúmes, vai ser controlador, vai sufocar, e você não vai ter como lidar com problemas nessa área, porque aquele é o chão da sua vida, é o centro pessoal da sua personalidade, da sua identidade. E se você tiver problema com essa pessoa, você vai ficar totalmente devastado, porque era onde sua identidade estava. Você não tem mais nada. Isso é a mesma coisa que o seu maior pesadelo, porque o seu sonho e a base da sua vida era um casamento ruim é o seu pesadelo final. Sabe aquela pessoa que diz: eu não tenho mais como viver, não vou me levantar de manhã. Então, por isso, é o seu pesadelo final, era a sua base, o casamento. O casamento ruim acabou. Se você é centrado na família, em filhos, uma família feliz, filhos de sucesso, e na melhor das hipóteses você vai ser controlador na vida dos seus filhos.
O sucesso deles vai ser o teu sucesso, sabe? Esse espaço que o filho tem que fazer sucesso porque ele se sente um sucesso se o filho for um sucesso. Se o filho, por acaso, não estiver dentro do nível de sucesso que ele se acha um fracassado. Ele transporta isso para o filho. Se você falar com pessoas que trabalham com crianças, muitas vezes que sofrem abuso, não são de pais que não amam. É pai que ama demais. E que faz isso. Sabe, transfere, quer que os filhos sejam tudo que ele quer que ele seja, que a família seja um sucesso. Sabe o pai do Michael Jackson, que fazia os filhos ensaiar de manhã à noite, fazia a coreografia, na melhor das hipóteses teve um sucesso, mas os filhos odiavam o pai. Ninguém pode viver assim. Vocês têm que conseguir, vocês não podem desistir, se você não ensaiar, você apanha, você tem que ser um sucesso. É isso, vira um inferno. Porque todo o peso é colocado ali. Porque se os filhos fracassarem, seu mundo cai, acaba. Se seu filho não for o que você imaginava que ele tinha que ser, então a sua vida, sempre você, quando alguma coisa é colocada como o centro da sua personalidade, na mesma hora entra disfunções, patologias, quebra. É a receita do pesadelo. E se a base da tua vida é o trabalho, por exemplo, você no mínimo, na melhor das hipóteses, vai ser um chato que só fala sobre trabalho, que o trabalho é tudo para você, é mais importante que tudo, você vai ser raso. Agora, na pior das hipóteses, você vai destruir o seu casamento, porque o seu trabalho é mais importante que o casamento, é mais importante que seus filhos, é mais importante que tudo. Para você tudo é o trabalho. Então, o seu maior sonho se torna um pesadelo, se torna a destruição daquilo que devia ser a sua vida. Você vai perder seu cônjuge, sua família, um monte de amigos, e no final você vai se perder. Então, quem diabos você é, se a base da sua vida é essas coisas que você vai atrás e elas se transformam em pesadelos? Se o teu sonho é dinheiro, ou seja, o seu centro da sua personalidade, o seu eu é baseado em dinheiro, você vai sentir, quase ninguém pode admitir isso, esse é um centro de muitas pessoas, vai se sentir um sucesso dependendo da sua conta. Se eu ganho dinheiro, eu sou um sucesso, se eu não ganho, eu sou um fracasso, porque o dinheiro é o centro da personalidade daquela pessoa. Ele ganha a base da sua vida pelo dinheiro que ele ganha. Se ele não ganha dinheiro, ou se ele ganha pouco, ou se ele ganha menos que alguém, então a vida dele... Ele tem dificuldade com o dinheiro, ele tem dificuldade de ser generoso, porque o dinheiro ocupa esse lugar. Certamente, a maior parte das pessoas não gostam de admitir isso, apesar de que às vezes a vida aponta claramente. O que faz? Você vai trabalhar só por causa do dinheiro. Sabe essas pessoas que estão sempre reclamando do trabalho? Por que ele está trabalhando lá? Qual é a única razão? É o dinheiro. Ele nunca vai poder trabalhar feliz. Ele nunca vai poder cumprir o 4º mandamento. A coisa do ser útil aos outros. Porque isso para ele não tem nenhum valor. O negócio dele é o dinheiro mesmo. Ele está sempre reclamando, o trabalho é uma coisa horrível. Mas ele quer ganhar dinheiro. Não tem o valor ou benefício para alguém ou para os outros. É o oposto do que a Bíblia diz sobre o trabalho. Então... eu estava lendo esses dias, um tempo atrás, uma reportagem numa revista americana, The Village Voice, de um repórter famoso, Michael Musso. Ele estava falando sobre a Semana de Moda de Nova York. Ele diz, olha aquelas pessoas lá. Ele também escreve a respeito disso. Ele diz assim, essa Semana de Moda de Nova York, é claro, é um período designado de realização e de anseio ritualizado, em que um monte de pessoas vestem roupas na passarela, e outro monte de assistentes e editoriais buscam visibilidade na esperança de que a proximidade da passarela, ou caminhar sobre a passarela, irá eliminar da vida deles a sensação incômoda de desumanidade, inutilidade e propósito. O que ele está dizendo é o seguinte, e ele não é ele está dizendo, olha, a moda não é sobre moda, é sobre identidade.
A beleza não é sobre beleza, é sobre identidade. É por isso que quando a beleza começa a sair, as pessoas têm problemas graves. Ele está dizendo, a arte não é sobre arte, o trabalho não é sobre trabalho, a política não é sobre política. Se o seu centro pessoal é uma forma de lidar com o fato de que você está com medo e não tem um propósito básico para a vida, então aquilo é o seu maior pesadelo. Olha, se você, Stephen Covey, por exemplo, diz, se você é viciado em aprovação, você não pode aceitar crítica, porque você é viciado em aprovação. A base da sua vida, todo mundo fala, olha, que maravilhoso, isso que você faz é maravilhoso, olha, muito bem, você canta bem, você toca bem, você é um excelente professor, você é um excelente administrador, você é muito bom, a base da sua vida é a aprovação. Então você não vai aceitar críticas, você vai ser uma pessoa que toda hora está com o sentimento ferido, porque não te elogiou, então porque fez uma crítica, ou porque não reconheceu. Então quem é viciado em aprovação, não pode, é um amigo ruim, é uma pessoa cheia de crise. Todo ambiente que ela está sempre com problema com as pessoas têm que suportar aquilo, é difícil, porque você não é um benefício, porque você é viciado em aprovação, e todo mundo tem que aprovar, tem que aprovar, tem que aprovar. Você não percebe que sua aprovação é a própria receita do seu pesadelo. Apesar de dizer, eu não sei porque minha vida é tão difícil, porque as pessoas não me compreendem. É por isso, porque isso é a base. Então, como acaba, não é? A questão é mais profunda, você vê. Nós começamos perguntando, quem sou eu? Mas ele não fala sobre isso. Por acaso, o livro dele é bom, um trechinho a respeito disso. A pergunta de quem sou eu, na verdade, é de quem sou eu? A nossa identidade, ela está com base nisso. Então, eu estava vendo uma música, como eu falei, as músicas representam muito o que a nossa geração é. E a música que eu estava ouvindo, a música que vocês ouvem, na verdade é uma liturgia, é um culto, é uma adoração. Não é? Era uma música de um homem falando para uma mulher. Ele diz assim, até uma banda americana antiga, The Righteous Brothers. Ele diz assim, você é minha razão para rir e para chorar, para viver e para morrer. Isso é adoração. Você vê, você é a razão de eu rir e de eu chorar. Dependendo do que você é, eu fico rindo, feliz. Dependendo de como você age, eu fico arrasado. Você é a razão de eu viver e de eu morrer. Você é a razão. Isso é culto. Isso é culto. O que a pessoa está dizendo para outra é o seguinte, você é o meu centro pessoal, minha identidade está em você, a razão da minha vida, a base está em você. É isso. Então, você vê, o texto que nós lemos inicialmente, João Batista estava em dúvida de quem era Jesus. Se Jesus, por causa dos acontecimentos, será que Jesus é mesmo o Messias? Será que Ele é o Salvador? Será que Ele vai nos remir? Será que Ele vai nos salvar? Será que é Ele? E a pergunta de João que nós lemos no início é, você é aquele que havia de vir para nos salvar? Para nos dar identidade, para nos dar a razão da vida. Nós aqui, Israel, esperamos há tanto tempo, assim, alguém que seja a base da vida, a base da existência. Você é aquele que há de vir, ou nós devemos esperar outro? Você vê isso? Aqui está o porquê. Você é a pessoa, ou nós temos que esperar outro? Nós temos que esperar outra pessoa. O que implica, se você olhar para Jesus, e Ele não for o seu Salvador, você vai fazer de outra pessoa o seu Salvador. É por isso que as pessoas se sentem tão perdidas conhecendo as doutrinas todas. Elas não entenderam o básico. Se você não pertence a Deus, você vai pertencer a alguém. Você não é seu próprio. A questão da sua identidade não é quem eu sou, ela é mais profunda, ela é de quem eu sou. Então, eu estava ouvindo uma outra música que uma mulher cantava, olha, quando ninguém precisa de mim, o que eu vou ser? Eu tenho que ter alguém.
E isso parece ruim a princípio, e mas nos impulsiona mais para a realidade. Porque alguém responde assim: não, você é forte se você não depender de nada e nem de ninguém. Não se deixe ser validado em nenhum relacionamento. Não deixe que alguém lá fora diga o seu valor através do amor, o relacionamento. Você deve validar você mesmo, dizer quem você é. Volta àquela definição. Decida quem você é e diga: isso é o que importa, eu decidi quem eu sou. Eu não preciso de ninguém para me validar. Mas essa ideia é péssima, porque ela não funciona conosco, não funciona com os seres humanos. Tu vê que a modernidade está num beco sem saída. Nós não fomos feitos assim. No máximo você ia conseguir por um tempo se tornar um tirano, mas deixa eu explicar como isso não funciona. Você tem que ser validado por algo fora de você. Você mesmo não pode se validar. Por isso que a questão da identidade é a questão de quem eu pertenço, de quem eu sou. Se isso vai ser um sonho, um pesadelo, depende dessa resposta. Porque ninguém funciona dessa forma. Imagina se você é um compositor, ou você canta, mas nenhum crítico gosta das suas músicas. Ninguém gosta da sua música. Ninguém gosta de você cantando. Aí você diz assim: não importa, eu que me valido, eu sou um grande compositor. Não funciona. Funciona, você vê. Você não pode validar você como um grande compositor. Se ninguém gosta, a única maneira de ser validado como um grande compositor tem que vir de fora. Alguém tem que dizer: é excelente. Se é você que valida, ou então só as pessoas que... teu pai e tua mãe, assim, sabe, que não vale. Porque é só misericórdia. Não vale. Quando você quiser saber algo de verdade, não pergunta seu pai e sua mãe. Nem aquele que você chama de seu melhor amigo. Não pergunta. Sabe? Eles acabam dizendo só o que você quer ouvir. Você não pode se validar. Se todo mundo diz que tua música é péssima. Você não pode dizer assim: eu me valido, eu sei que minha música é maravilhosa. Você é um idiota, porque você não pode se autovalidar. E você mesmo vai para casa e vai pensar: você é um fracasso. Não funciona, o ser humano não funciona assim, ele precisa. Você não pode se auto-validar. Então João Batista diz: és tu aquele que havia de vir, ou nós devemos esperar outro? Se tu não for o Salvador, nós temos que ter outro Salvador. O que significa que se eu não fizer a minha relação de amor, não tiver baseado em tudo que Cristo é, e a validação da minha identidade, eu vou colocar isso sobre outra pessoa. Ou sobre outra coisa. Se eu não receber a minha identidade de você, João Batista está dizendo para Jesus: se nós, Israel, eu não receber de você a validação, a salvação, e eu descobrir quem eu sou, eu não estar perdido no mundo, então quem eu? É você ou é outro? Porque vai ter que ser outro. Eu vou ter que dizer para alguém, nós temos que dizer para alguém: você é a minha razão para rir e minha razão para chorar. Você é a minha razão para viver e minha razão para morrer. Nós temos que dizer isso. Se nós não falarmos isso para ele, nós vamos dizer isso para uma mulher, para um homem, para um filho. Pode não ser uma pessoa. Você vai dizer isso para uma coisa, para uma carreira. Porque você não pode validar você mesmo. Sabe? Outro dia eu estava dizendo, eu vi uma pessoa que diz que passou a vida inteira dizendo: eu estou fiquei devastado, porque, sei lá, a causa lá da violência não estava funcionando como ele imaginava. É óbvio, aquilo que valida a vida dele. É isso. Então, não é a questão de quem eu sou, não está simplesmente calcada nela, ela está calcada em algo mais, de quem eu sou, porque você é de alguém. Você vai se virar para alguém ou para alguma coisa, pode ser por dinheiro, dizer: você é a razão de eu rir e chorar, de eu viver e morrer. Ou para a sua carreira, se eu sou promovido, se eu venço na carreira, é isso. Ou para seu cônjuge, sua esposa, seu esposo, seu filho. Isso vai ser seu salvador, porque é disso que você vai tirar a sua identidade. Mas esse salvador não pode te perdoar.
é um pesadelo. Porque essas coisas são salvadores. Mas você vê, se o teu salvador é a tua carreira, se tu fracassar, não tem perdão. Se é o dinheiro, não tem perdão. Você tem que ser perfeito. Não é um salvador que perdoa. Você não... são sonhos que sempre... Se essa é a fonte da sua identidade, é uma fonte de identidade que não perdoa o fracasso. Seu trabalho não vai perdoar você se você falhar. Se o seu casamento falhar e aquilo é a base da sua vida, não vai haver perdão, não pode falhar. É um salvador que não tem perdão. Você acha que o Deus carreira está indo para ser o salvador, mas o salvador carreira não vai perdoar seus fracassos na carreira, porque a essência dele como salvador é você sempre vencer. Ele não pode. Você não tem como ser salvo assim. Então, se sua identidade vem através de uma dessas coisas, se isso salva, se isso dá a base da sua vida, então é um salvador que não tem perdão. Vai fatalmente para o fracasso. É por isso que tem gente que conhece todas as doutrinas da graça e a vida dela é um problema com a vida de todo mundo lá fora. Ela não entendeu ainda o que a graça é. E se eu realmente... a graça é a base que ela devia ser. Então não adianta, se você, por exemplo, você vê, antigamente alguém podia dizer assim, as mulheres, né, um movimento mais feminista. Alguém podia dizer assim, olha, você não pode validar a sua vida, ser mulher, não é um negócio de lar. Não pode. Marido, filho, não pode. Aí a mulher diz, então tem que ser o quê? Tem que ser a carreira. Você tem que ser independente, tem que ser a carreira. Você vê, você só tem que trocar de escravidão. Agora que vai validar minha vida é a carreira, então tem que ser um sucesso na carreira, porque senão a vida não tem. Você vai estar onde todos os seres humanos, todos os homens estavam antes. Agora alguém pode perguntar, por que eu devo deixar de validar minha vida na família para validar minha vida pela minha carreira? Eu vou ser tão miserável quanto seria de qualquer forma. Por quê? Porque nem quando eu valido minha vida na família, nem na carreira, eu posso ser perdoado. Quando eu falho, você não pode ser livre. Então, na verdade, você vê, a questão da identidade é algo espiritual mesmo, não é? A definição da geração moderna era, você é livre quando você busca o seu sonho, então você, quando achar o seu sonho, você for tudo que você é, aquilo é a base da sua vida, mas esse sonho vira pesadelo. Mas só há liberdade quando você realmente toma um caminho um pouco. Quando você diz assim, Cristo é a base da minha vida, parece que você abriu mão da liberdade. Não é? Quando você diz, eu não vou viver para a minha carreira, nem pelos meus relacionamentos, eu não vou ser mais escravizado por nenhuma dessas coisas, porque a minha vida é Cristo, parece que você está perdendo a liberdade, não é? Parece um autossacrifício, parece um negar a si mesmo, é isso, mas na verdade esse é o início da liberdade. Você vê, é isso. Eu quero encerrar esses minutos finais pensando sobre isso, pensando sobre a graça. Por que as pessoas não entenderam a graça? Você vê, o que valida a vida delas não é o que elas dizem ter entendido sobre justificação, regeneração. O que valida a vida delas é o que valida a vida de todo mundo. A volta delas. E isso acaba sempre em pesadelo, em miséria. Isso me faz lembrar, pensando em graça, hoje de tarde, pensando sobre isso de ontem,
de uma obra famosa, Os Miseráveis, né, de Victor Hugo. Victor Hugo escreveu, é um escritor dos mais famosos. Assim, na França, ele é mais conhecido pela sua obra de poesia do que seus romances. Mas a poesia dele ficou mais circunscrita à França, e nós conhecemos mais ele pela sua obra, pelos seus romances. Por exemplo, O Corcunda de Notre Dame, um livro que saiu em 1831. E Os Miseráveis, 1862, ou seja, 31 anos para fazer, porque também o livro dos Miseráveis tem 2.000 páginas. Então, isso é uma obra que o cara não senta e escreve assim, cheio de personagens incríveis. E talvez o personagem central seja Jean Valjean. Ele é um homem que foi preso. Ele foi preso. A história é de 1815 a 1832, quer dizer, é em momentos importantes na França, em momentos no final, ali, quando há a Batalha de Waterloo e o sonho de Napoleão do seu império acaba, e vai até uma revolução dos estudantes republicanos contra o rei Luís I, se eu não me engano, que fracassa a revolução que os estudantes republicanos queriam fazer. O livro vai por aí. E Jean Valjean, ele rouba, ele está uma miséria, uma vida miserável mesmo, sim. E ele rouba um pão para comer. Assim, a irmã dele vai morrer de fome, ele está morrendo de fome, ele rouba um pão, ele é preso, porque ele roubou um pão. E ele é condenado a 5 anos, porque roubou o pão de cadeia. Mas aí ele tenta fugir. Por causa que ele tenta fugir, ele fica 19 anos preso, porque tentou fugir, a pena dele aumentou. Ele fica 19 anos na cadeia. Cadeia horrível, trabalho forçado. E há alguém responsável lá que é rigoroso com a lei. A base da vida do cara é a sua carreira, é a aplicação da lei, mas de uma maneira totalmente que mais nada consegue fazer ele enxergar a vida com uma outra lente, que é Javert. E ele sai então, depois de ficar 19 anos preso, completamente desfigurado pela aquela vida miserável lá na prisão, por causa de roubar um pão, né? Então ele é uma pessoa amarga, ele é uma pessoa ressentida com a vida, com o mundo. Ele acha que nada é bom, que ninguém é bom, E Victor Hugo é brilhante na sua obra. Ele se há uma expressão assim, que nós chamamos de graça comum, você pode olhar, por exemplo, para essa obra de Victor Hugo. Nós não temos esperança de que ele abraçou a verdade da graça, nós não temos nenhuma informação nada a respeito disso, mas Os Miseráveis é uma obra que mostra a graça, assim, não assim porque você está tentando enxergar de uma maneira assim que você vê que ele realmente, a tradição que ele recebeu dos pais, o conhecimento a respeito do Evangelho, está ali, está dispensado. Então, nós podemos fazer citações assim do livro, do clássico, que faz, por exemplo, ele diz assim: a bala de canhão viaja a 3.200 km por hora, mas a luz a 300.000 km por segundo. Tal é a superioridade infinita de Cristo sobre as loucuras de Napoleão. Por exemplo, assim, a libertação não é libertação. Um presidiário, falando do Jean Valjean, né, pode deixar a prisão para trás, mas não a sua sentença. Ou seja, ela continua atrás dele. A suprema felicidade da vida é a convicção que somos amados. Amados por nós mesmos. Melhor do que isso, ele diz. Amados apesar de nós mesmos, apesar do que somos. Porque é sobre misericórdia e graça redentora, assim. O que tece o livro. Ele diz assim: ele não tinha nada a seu favor, exceto de que ele era um bêbado, pecador e necessitado de misericórdia. A única coisa boa que você poderia dizer dele, é só isso, que ele precisava de misericórdia. Não há nada mais de bom que possa ser dito. Então, Jean Valjean sai da cadeia, ele está um cara amargo, revoltado com tudo que foi terrível que aconteceu na vida dele. E então a obra examina
a natureza da lei e da graça. E fala sobre isso que nós estamos falando até aqui, sobre a identidade forjada em nossas vidas, se ela é forjada num único lugar onde ela pode de fato ser forjada, e como nós podemos conhecer as doutrinas, e nossa identidade está no mesmo lugar que o mundo está, e nós somos aquelas pessoas que têm os mesmos problemas com o mundo a vida inteira, as mesmas crises, os mesmos problemas sem fim. Então ele, depois que foge, ele não encontra como viver a vida, porque ele está sob liberdade condicional. E esse Javert, que já perseguiu ele lá na cadeia, que ele também já tinha tentado fugir, continua de olho nele, assim, uma perseguição, uma coisa assim, meio que doentia sobre ele. Ele não encontra maneira, até que um bispo, hospitaleiro, acolhe ele, noite de frio e tal, acolhe ele, dá comida a ele. Mas depois que o bispo vai dormir, ele acha que o mundo todo, ninguém no mundo é bom de verdade, ele é amargo, ele acha que de alguma maneira o sofrimento dele fez ele superior assim a todos, que ele tem direitos, sentimentos que foram forjados nele assim, e ele rouba algumas coisas de prata durante a noite, quando o bispo vai dormir, as pessoas vão dormir, ele rouba algumas peças de prata que tem algum valor e vai embora. A polícia pega ele, mas a polícia não sabe que ele é um cara que fugiu da cadeia, senão já estava perdido. Leva ele até o bispo e fala aqui, encontramos ele com esses candelabros, com essas coisas de prata que ele roubou aqui de você. E o bispo, quando olha para ele, o bispo diz: você não levou os talheres de prata? Você não levou os talheres? Não, mas eu te dei os talheres também. Você não levou? Não, ele não roubou. Essa coisa eu dei para ele. Eu até achei estranho, porque eu pensei que ele tinha levado os talheres de prata também. Não, vocês podem ir embora. Ele não roubou nada. E depois que ele vai embora, o bispo diz para ele: olha, você não precisa viver nas trevas, você pode ser trazido para a luz. Eu não falei para eles que você roubou, eu quero tirar você desses pensamentos obscuros, desse espírito de perdição, e quero entregar você para Deus, para a graça de Deus, para a esperança de Deus. Então, daquele momento em diante, Jean Valjean fica assim, inunda ele um monte de sentimentos contraditórios, uma massa de novas emoções. Ele se sente humilhado, ele não sabe como reagir. Graça e misericórdia, não é? E nossa salvação tem a ver com isso, a nossa identidade final. Nós não podemos falar sobre a graça quando nós não compreendemos direito como ela deve ser a base da nossa identidade, não é? E é por isso que talvez a obra de Victor Hugo seja uma das obras que mais virou peça musical da Broadway, filme musical de Hollywood, porque ela tem esse profundo contraste teológico com os anseios mais profundos da nossa alma, de algo que nos dê assim, estabilidade. É uma história de duas respostas à misericórdia. E é quando a misericórdia se torna uma base para a vida, e quando ela não se torna a base para a vida, a misericórdia e a graça. E Valjean é meio que capturado pela graça. Ele é um prisioneiro endurecido, com a alma cheia de raiva e ódio, porque ele tinha roubado só um pão, na verdade, para que a sua sobrinha não morresse de fome, e porque ele roubou um pão para a sua sobrinha não morrer de fome, ele fica preso 5 anos, ele tenta fugir, e ele fica preso então 19 anos, com trabalho forçado. Então ele está numa escuridão, ele acha que o mundo todo é cruel, injusto, ele se torna alguém que acha que qualquer coisa que ele fizer às pessoas é justificado por aquilo que ele é, até ele encontrar o Dom Myriel, que é o bispo, que não entrega ele para a polícia, que trata ele com graça, que diz: você não precisa ficar na escuridão, eu quero te entregar para Deus, eu quero que você... Então ele diz versos, que no musical vira música, né? Ele disse: para mim era tudo olho por olho, transforme o seu coração em pedra, isso é tudo que eu vivi,
Isso é tudo para o que eu vivi. Olho por olho é tudo que eu conheci. Uma palavra dele, do bispo, e eu estaria de volta ao horror da cadeia, sobre o chicote, sobre a violência. Em vez disso, ele me oferece a minha liberdade. Eu sinto que a minha vergonha dentro de mim agora entra em meu coração como uma faca. Me sinto envergonhado. Ele disse que eu tenho uma alma. Como ele sabe? Que espírito vem para mover a minha vida de novo? Existe outra maneira de andar, de viver, de existir. Existe outra base para a vida. Eu agora, essa noite, estou com o olho olhando para o vazio, para o poço dos meus próprios pecados. É isso. Então, à luz da misericórdia, vejam, quão miserável ele é. E pela misericórdia, o bispo diz, comprada pelo sangue, não é? Você não precisa viver na escuridão. Isso fez Verjan não só mudar, mas como ele mesmo começar a manifestar misericórdia. Nosso tempo está acabando, né? Mas Javé, que é o cara que persegue ele, que era o cara que já tomava conta dele, um cara que tem uma posição assim, de autoridade, já tinha sobre ele na cadeia, depois continua, porque ele rompeu ele estava solto, mas ele estava solto sob liberdade condicional, ele tinha que ficar no lugar, e ele saiu do lugar, então ele precisa ser preso de novo, e ele é perseguido, mas Verjan começa a viver uma vida, ele acaba vivendo uma pessoa que começa a manifestar misericórdia para as pessoas, viver de uma maneira que ajuda outras pessoas, que abençoa outras pessoas com misericórdia, como ele recebeu. Javé é um legalista, a identidade dele vem da posição que ele ocupa. Ele só pode sentir que ele está fazendo o que ele deve fazer na vida, e se ele botar o Verjan de novo na cadeia, ele persegue de uma maneira doentia até a ideia de que o outro tem que ser de novo jogado, ele não consegue ver nada a não ser assim. Então a história, eu vou ter que dar um spoiler aqui, chega num clímax que no meio da revolução que os alunos republicanos, os estudantes republicanos estão fazendo, num momento assim de batalha, Javé, que perseguia e fez mal durante todo o decorrer do livro ao Verjan, na sua perseguição, tirando ele de posições importantes que ele estava ocupando, fazendo coisas muito boas, mas ele descobre que ele, porque tem hora que não dá nem para saber que é ele, porque ele agora é uma outra pessoa, que ele era um cara esquelético, agora ele é uma pessoa que, mesmo assim, quando ele descobre, ele vai lá e o cara tem que fugir, então ele persegue assim, mas tem uma hora lá, já na Revolução, que ele cai na mão de Jean Valjean, e ele pode matar ele. Ele foi preso pelos revolucionários, ele não tem como escapar, e Jean Valjean está lá ao lado dos revolucionários, dos estudantes, e agora ele está na mão dele, e Jean Valjean usa de misericórdia como o bispo usou com ele. Ou seja, a misericórdia ele viu a miséria dele, passou a ser a base da vida, e ele usa de misericórdia com Javé. Depois da vida inteira de tudo de mal que Javé fez a ele, ele usa de misericórdia e dá a vida a ele, dá um jeito dele viver, dele não morrer, dele escapar dos estudantes que prenderam ele. E ele diz assim, o que virou música também: quem é esse homem? Que tipo de demônio ele é para ter me prendido em uma armadilha? Ele optou por me deixar ir livre. Era a sua hora finalmente, ou seja, a hora de Jean Valjean me acabar comigo, para colocar o selo sobre o meu destino, acabar com o passado e lavar-me sobre o mármore da história. Tudo o que levaria era um movimento da faca, e a vingança era dele. Ele me deu minha vida de volta. Dane-se se eu vivo na dívida com o ladrão, eu não quero viver devendo a minha vida, agora é uma dívida misericórdia de Jean Valjean. Dane-se se eu me rendo ao final da perseguição, eu sou a lei, e a lei não se deixa escarnecer.
Eu vou cuspir na face dele a misericórdia que ele usou para mim. Não há nada na terra que eu compartilhe com ele. Ou é Verjão, ou é Javé. Ou seja, ele em sua misericórdia, a base da vida dele nunca vai ser, a identidade dele nunca vai estar sobre a misericórdia, sobre a graça. Ele tem outra base de identidade. Como eu posso permitir, ele diz, que este homem tenha domínio sobre mim? Este homem desesperado que eu tenho caçado a vida inteira, ele me deu a vida, ele me deu a liberdade. Eu deveria ter morrido pela mão dele, era um direito dele, era o meu direito também morrer assim. E agora eu vivo, mas eu vivo no inferno, e meus pensamentos vão além. Pode esse homem ser crido da maneira como ele age? Podem todos os pecados dele serem perdoados? Todos os seus crimes serem tolerados? E eu agora devo começar a duvidar da base da minha vida, daquilo que eu nunca duvidei durante todos esses anos. Meu coração é de pedra e ainda treme. O mundo que eu conheci está perdido na sombra, ou seja, o sonho dele, que a identidade dele agora é um pesadelo. Eu fui do céu ao inferno, e ele sabe que ele me deu a vida hoje. Este homem me matou, me dando a vida. E então Vitor Hugo narra assim: ele viu duas estradas diante dele, a graça e a lei, e a generosidade de Jean Valjean em direção a ele devastou a sua alma. Então, ele quer mostrar a miséria final da alma humana, tanto em Javert quanto em Jean Valjean. Um malfeitor que recebeu graça e agora é cheio de graça, e aquele que se tornou um condenado compassivo, oferecendo perdão em troca de ódio. Aquele homem não só recebeu graça, a graça passou a ser a base da sua vida. E o outro, Javert, legalista, não pode, a graça mostra coisas terríveis. Será que tudo aquilo que eu acreditei, agora eu vou ter que admitir que tudo é mal? Eu não tenho base para viver. E antes no livro você vê que o bispo que cuidou de Jean Valjean, ele passa assim na solidão, meditando a respeito de Deus no livro. E ele fica falando os nomes de Deus Todo-Poderoso, Criador, Libertador, imensidão, sabedoria, a verdade, luz, Senhor, santidade, justiça, Deus Pai. E como bispo, nesses momentos, ele escreve um pouco sobre cada um desses atributos de Deus. E ele fala sobre esses nomes, mas ele diz assim: mas o mais belo de todos os nomes de Deus é misericórdia e graça. Então é nessa linha que Vitor Hugo joga o seu título, Os Miseráveis, não é? Na verdade, a misericórdia de Deus é a coisa mais linda, porque ela é derramada sobre os miseráveis, sobre quem não é digno de nada. A única coisa boa a única coisa que ele tinha de fato era a miséria que precisava de graça. É isso. E quando você chega diante dessa graça, se o Espírito de Deus transforma o seu coração, quando você entende o que a graça é, você grita o quê? Você grita: miserável homem que sou. Ou se não, por isso que o Evangelho é um perfume de vida e de morte. Se você não grita isso, se a graça de Deus faz você ver que você é miserável, e isso te enche de repulsa contra essa ideia verdadeira da sua miséria, que necessita de graça, você tenta achar base em outro lugar para a vida. Então, João Batista diz: és tu o nosso Salvador, ou nós vamos ter que esperar outro? Mas nós precisamos de um. O Evangelho é um perfume de vida e de morte. Então, o clássico de Vitor Hugo é meio que sobre a releitura das parábolas do cobrador de imposto e do fariseu, que está em Lucas 18, 9 e 14, ou do filho pródigo com o irmão mais velho, aquele justo, aquele que achava que o pai não podia usar de misericórdia, era assim, Javert, não é? O outro que desperdiçou a vida. Então, graça é gratuito, mas graça é caro. Ela requer o custo da justiça de Deus, totalmente
pago na vida do Salvador. Mas a misericórdia, o bispo na sua meditação vê, é a coisa mais linda, porque Deus dá a quem não merece absolutamente nada. Então a graça, ela muda a vida, ela muda a base da vida e dá uma identidade. Só conhecer a teoria sobre a graça, a justificação, não faz de você estar no lugar que você deve estar, a não ser que ela se torne a base da vida. Em Cristo. Então essa oferta, se o Espírito não nos move, ela não nos amolece, ela nos endurece. É o que aconteceu. Então o poder do clássico do Victor Hugo, dos Miseráveis, é que quando você vê a misericórdia, a mensagem da graça de Deus no Evangelho, você pode achar isso uma loucura e se encher, enfrentar aquilo de uma maneira em que aquilo é um perfume de vida ou perfume de morte, se você não tem um coração transformado. Então, se você olha a graça de Deus como mostrando a sua miséria e você enxerga a sua miséria como real, o seu telhado de vidro de justiça quebra. Mas se você vê isso de outra forma, a culpa endurece teu coração e a misericórdia torna você inflexível. Então Javé não pode viver desse jeito. Ele se mata, ele sobe numa ponte e pula da ponte. Ele diz: eu não posso viver devendo a minha vida à misericórdia de Jean Valjean. Ele não pôde dizer: miserável, eu sou um miserável, eu preciso de misericórdia. Minha vida tinha bases de identidade errada. A vida do Jean Valjean tinha bases erradas também, mas a misericórdia mudou as bases da vida dele. Mas não é isso que acontece. Ele não pode viver com isso. Ele sobe, aquilo é um perfume de morte para ele. Ele sobe na ponte, se joga, e ele morre. Ou seja, o que o bispo fez mostrou que Jean Valjean tinha se tornado um hipócrita. Mas a graça fez ele entrar mergulhou a alma dele em novas emoções, que ele fez questionar todos os seus sentimentos, seu amargor, a maneira com que ele não via a miséria nele. Ele via a miséria no mundo, ele via a miséria em todo mundo, ele via a maldade de todo mundo, mas não via nada nele. Então não é apenas um fariseu que se acha auto-justo, porque ele sofreu muito, ele achava que ele era justo e os outros eram todos errados. E quando ele recebe graça, e o bispo fala que aquela graça é aquilo que Deus faz, ele é esmagado, e a graça muda ele, muda a maneira com que ele vê, muda as bases da vida, de repente tudo muda. Se Jesus fosse só um exemplo para nós, por exemplo, e a base da nossa vida fosse ser igual a Jesus, para ser aceito, isso nos esmagaria, porque isso não pode ser a base da nossa identidade. Agora, se ele morreu por mim, sem eu poder dar nada a ele, totalmente por graça, não para... Agora, eu tenho uma base para a vida. Agora eu posso olhar para o romance e dizer: eu posso viver isso livremente, isso não é a base da minha vida, eu posso viver, eu sou livre agora, eu posso trabalhar, o dinheiro não é a base da minha vida, eu trabalho, eu ganho dinheiro, meu casamento, minha família, não é a minha identidade, minhas posses, eu tenho uma nova abordagem, é a graça. A princípio, Jean Valjean não entendia o que estava acontecendo dentro dele, ele resistiu, mas a graça, como Paulo, assim como os aguilhões, mas ele cedeu, ele renunciou ao ódio, ele renunciou ao seu senso de autojustiça, de que o mundo era mau, viu que ele mesmo era mau, e ele gritou então igual Paulo, sabe: miserável homem que sou, quem me livrará? Ou seja, a base da minha vida está fora de mim, alguém, é fora. O problema é que quando nós não descobrimos quem é a base, Paulo responde assim: olha, graças a Deus por Jesus Cristo, miserável, eu sou um dos miseráveis, assim, de Victor Hugo. Então,
ele vive essa agonia quando ele sai de lá, que o bispo não entregou ele, e ele começa a pensar sobre todas essas coisas, e há um hiato, assim, nós não sabemos o que aconteceu com ele, mas depois passa um cocheiro e vê um homem ajoelhado na calçada lá, 3 horas da manhã, no frio, orando lá, não é? Então, Jesus é a base da vida, e é o Salvador, porque você vê, Ele não precisa de você. Ele não precisa de você para nada. Tudo que Ele faz para você é só porque um dia na eternidade o Pai entregou você a Ele. E quando você está num relacionamento assim, como base da sua vida, altera tudo, altera tudo. Você pode olhar para o grupo e dizer, é bom pertencer a esse grupo, mas ele não é a base da minha vida. Eu sou desse povo, como nós estávamos falando dos espartanos, mas não é a base da minha vida. É bom trabalhar, mas o trabalho não é a base da minha vida. A minha carreira não é a base da minha vida. Ser promovido não é a base da minha vida. O romance não é a base da minha vida. Você pode imaginar a transformação final que a graça faz na vida de alguém. Ela dá a identidade da vida. Daí a identidade, porque é por isso que Paulo podia ser tratado como o lixo do mundo. Ele diz, nós somos o lixo do mundo, mas não importa. Eu perdi tudo, mas não importa. Nada disso era a base da minha vida. Eu tenho uma identidade. Eu posso perder todas as coisas. Eu posso perder o romance, eu posso perder a família, eu posso perder o emprego, eu posso perder o dinheiro. Não é isso que faz eu rir e chorar. Viver e morrer. A graça, Cristo, através da graça, se tornou uma base da vida. E agora eu manifesto isso, como Jean Valjean manifestou isso. Identidade. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ou seja, eu não posso dar base para a minha vida. Eu um dia achei que ser um fariseu, ser um cara justo, e isso ia ser a base da minha vida. É isso que Paulo achou, não era o casamento, não era o trabalho, era isso, mas ele descobriu, não! Essa é a fonte da identidade dele. Só então Paulo, você vê, Paulo não é alguém simplesmente que falava sobre justificação, graça. Essa é a base da vida dele. É por isso que ele pode dizer, eu não tenho a minha vida por preciosa. Se as pessoas me tratarem como lixo, eu não estou arrasado, eu não estou num buraco. Se as pessoas me botam na cadeia, eu não estou no buraco. Porque eu tenho base para a minha identidade, é aquilo que não muda. Não muda quando eu estou na faculdade, nem quando eu estou aqui, nem quando eu estou casado lá. Não muda em nenhum papel da minha vida, nem quando eu sou marido, nem quando eu sou pai, nem quando eu sou pastor, nem quando eu sou amigo. A minha identidade é aquilo que não muda em nenhuma dos papéis que eu estou vivendo na minha vida. Porque nenhuma daquelas coisas é a base da minha identidade. Eu posso ser íntegro naquelas relações. E nem nas circunstâncias, eu posso estar com saúde ou sem saúde, a minha identidade é a mesma. Eu posso estar no meio da tragédia ou não, a minha identidade é a mesma. É por isso que Paulo diz, eu sei, eu aprendi a estar contente. Porque em qualquer situação eu tenho uma identidade que a graça de Deus me deu. Todos nós estamos falando como João Batista, é tu aquele que nós esperávamos ou será outro? Quem vai ser o Salvador? Porque se Jesus não é o que Paulo está dizendo que ele é, outra coisa é na sua vida. E aí você pode dizer que acredita e saber ensinar até justificação, eleição, regeneração, mas vai viver nos mesmos dramas do mundo inteiro. Porque todos os outros salvadores não podem te perdoar. Eles precisam da sua perfeição. Só Jesus pode fazer isso, é a base da vida em qualquer. Ele paga toda a justiça, você não pode dar nada a Ele. E é por isso que Vitor Hugo botou lá, é quando nós somos amados, não pelo que nós somos, mas é apesar do que nós somos, miseráveis. Esse é o poder da graça. Quando isso é a base da sua vida, então você tem uma base que o mundo inteiro pode cair, ficar de cabeça para baixo, você está lá. A sua identidade, olhar para dentro de si e saber se a graça, Cristo, por causa da graça do Pai em nós, em Cristo, é a base da nossa vida.
nós realmente vivemos uma vida totalmente sobre outras outro patamar, porque nossa identidade não parece com a do mundo. E nossa identidade é aquilo que não muda, aqui na faculdade, no trabalho, em todos os papéis: pai, marido, pastor, filho, amigo. Minha identidade. Sei ter abundância e sei passar fome, porque na abundância e fome mudou, mas minha identidade continua a mesma. Eu não estou procurando outro salvador, outra pessoa ou uma coisa. É Cristo, é Cristo. Eu sou um miserável. Eu sou um miserável que alcançou a graça, e a graça agora é a base da minha vida. Cristo é a minha identidade. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Vamos ficar de pé.